Pessoal, deixando bem claro para vocês, a nossa missão aqui no canal é fazer com que ensine supervisores e qualquer líder de produção, coordenadores encarregados, gerentes, monitores de produção que querem crescer na empresa, possam realmente entender qual é o caminho que ele tem que fazer para chegar lá, para ser promovido. Agora, basicamente, nós também ensinamos, é claro, quais são esses fundamentos, quais são os fundamentos, o alicerce desse terreno para que você realmente possa chegar lá, né? E basicamente esse fundamento evita que você fique exposto de alguma forma perante algum tipo de flutuação de demanda, algum tipo de incerteza que sempre acontece ao longo dos anos e que faz com que muitas vezes, em função desta queda de demanda, o quadro de funcionários precisa ser alterado, precisa ser sincronizado em função daquela demanda. Então isso é natural que aconteça em alguns períodos do ano, fazendo com que muitas vezes a alta direção possa rever a sua estrutura, rever principalmente a mão de obra indireta, né? Reduzindo muitas vezes essa força de trabalho, né? Infelizmente. Então, o que eu vou te dar a dica de hoje é para que você não fique nem de perto exposto, né? Quando a alta direção acaba tendo que fazer uma avaliação para redução de quadro, né? Uma coisa muito triste que ninguém quer fazer, mas acontece. E como que você pode se proteger disso? Sendo realmente uma pessoa diferenciada, né? Que principalmente não tenha hábitos inconscientes que ao longo do tempo vai destacando a sua fragilidade perante a alta direção, perante os recursos humanos. Isso faz com que no momento de flutuação estatística ou incerteza você acaba sendo exposto. O que é flutuação estatística de demanda e o que são incertezas, pessoal? Flutuação estatística, o conceito é algo que acontece durante um determinado período de tempo, né? São dados de entrada que acontecem num período de tempo e que você, em função desses dados de entrada, algum comportamento de dados de entrada, você pode prever o futuro, você pode ter basicamente uma previsibilidade desde que essas premissas anteriores elas sejam mantidas. Se a premissa muda, logicamente a previsão também é alterada, né? Então, flutuação estatística de demanda é alguma coisa que você tem como histórico de dados da sua empresa que faz com que em algum momento, em função desses dados, a variação de demanda aconteça lá na frente. Incerteza já não é isso. Incerteza, você não tem dado histórico para prever uma queda ou aumento de demanda. É algo que simplesmente acontece. Um regulamento normativo do governo, uma determinada pandemia, um determinado Murphy que acontece na sua empresa quando adquire, por exemplo, matéria-prima e existe falta de fornecimento, né? Uma quebra por muito tempo de uma máquina no seu processo. Então isso são incertezas, você não estava preparado para aquilo, você não esperava aquilo, mas aquilo de fato aconteceu. Tudo isso quando basicamente envolve o volume de vendas, a demanda, e por um período de tempo razoável, faz com que a empresa tenha que fazer uma revisão da sua força de trabalho, né? Isso é uma coisa que realmente acontece e o segredo é você se proteger para que você não fique exposto, para que você seja realmente uma pessoa preterida, né? Em vez de ser preferida num quadro de redução, por exemplo, de estrutura dentro da sua empresa, ok? Então, pessoal, o grande segredo qual é, né? Eu peguei inclusive essa citação aqui do Carl Jung, que é um psicanalista, né? Um psiquiatra que faleceu em 1961. Então, aí na década de 50 para 60, ele atuou muito, né? Até um pouquinho disso, um pouquinho antes disso, e ele estudou basicamente o comportamento humano. E ele falou o seguinte: até que você se torne consciente dos seus hábitos, né? Os seus hábitos inconscientes são eles que vão ditar, né? A direção das suas ações, né? A direção das suas decisões. E você, sem saber disso, vai chamá-lo de destino.
quando na verdade são hábitos inconscientes que você tem, que você não percebe que você os pratica dia a dia em função aí de educação, de experiências passadas que você teve, você acaba se comportando dessa forma, né? São crenças muitas vezes limitantes que fazem com que você acabe revelando de fato algum comportamento que é indesejável. Então, isso é importante que você entenda quais são esses hábitos inconscientes para que você realmente possa corrigir e realmente se precaver, porque alguns podem ser realmente muito danosos ao seu dia a dia. Então, pessoal, qual é o segredo, né? Basicamente revelado pelo Max Geringer, no sentido de você fortalecer a sua marca pessoal. É você passar uma imagem no seu dia a dia para que as pessoas à sua volta possam defini-los muito bem como uma pessoa acessível, como uma pessoa que elas conseguem falar. Você tem tempo suficiente para as pessoas que trabalham com você, principalmente para a sua equipe, né? Ser uma pessoa fácil de acessar, né? Ser uma pessoa estimável, né? Uma pessoa que tenha um nível de humor bem razoável, né? Uma pessoa que consiga lidar bem com as pressões do dia a dia, que as pessoas gostem de estar do lado, né? E principalmente pessoas que são confiáveis, pessoas que a empresa pode confiar desafios, confiar metas, confiar projetos, né? Então, se você quer realmente fortalecer a sua marca pessoal, principalmente não ficando exposto quando você tem aí uma redução de estrutura na empresa em função de queda de demanda, o segredo é ser uma pessoa acessível, estimável e confiável. Nós vamos descrever um pouco mais esses detalhes nos 5 hábitos inconscientes que as pessoas acabam tendo e que expõem muito a um problema, por exemplo, de reestrutura, e você talvez seja uma das primeiras pessoas a serem escolhidas. Eu espero que não, então fique atento com os hábitos que você tem que ficar e ter muito cuidado no dia a dia.